Boa tarde. Eu sou Marina Lazarim, integrante da equipe pedagógica da plataforma de correção de textos Redação Nota 1000, disponível recentemente para as escolas do Grupo Somos no Plural História. Hoje irei mediar uma nova conversa sobre a proposta de redação do último simulado Somos, que continha a seguinte frase temática: Desafios para ampliação do acesso à saúde no Brasil. Para debater o tema, contamos hoje com a presença de Denise Leal, coordenadora de redação e professora do Fibonacci, e o Cássio de Albuquerque, que é analista de produção de conteúdo pedagógico no Redação Nota 1000. Muito obrigada pela presença de vocês dois aqui. Antes de Obrigada. iniciar, imagina. Antes de iniciar a mediação, eu queria só informar que abriremos nosso chat daqui a uns 35 minutos. Então, quem tiver perguntas sobre o tema do simulado, poderá interagir conosco mais tarde. Bom, para começar agora o nosso bate-papo, eu gostaria de pedir que vocês dissessem um pouco sobre as impressões mais gerais que tiveram sobre a proposta e, principalmente, sobre o trecho principal da frase temática, que é a ampliação do acesso à saúde. Denise, você poderia começar? Olá, boa tarde. Boa tarde para você, Marina, Cássio. Boa tarde. Pessoal que está nos assistindo. Então, o Enem tem uma particularidade, né, que aonde está inserida a frase temática já começa assim, a partir da leitura dos textos motivadores. Então, não tem como a gente fugir, não tem como a gente correr. Ler os textos motivadores é fundamental, inclusive para que eu possa retirar argumentos dali. Mas, assim, retirar argumento é perceber o que está sendo discutido para que eu possa criar uma nova discussão no meu texto, sem, no entanto, copiar nada dos textos motivadores, né? Para que a gente não seja penalizado. Agora, a frase temática era Desafios para ampliação do acesso à saúde no Brasil. Se eu pensar no assunto mais geralzão, o mais geralzão que garantiria uma tangência é saúde. E ninguém quer nota de tangência. O Enem tem outra especificidade, que é o recorte temático. Ou seja, a palavra mais central que eu preciso encaminhar a discussão em torno daquela palavra. Então, a primeira coisa que eu tenho que considerar para a abordagem completa do tema é garantir que todas as palavras da frase temática estejam no meu texto. Isso já evita qualquer nota de tangência, todas. E nesse caso, nós temos desafios para ampliação do acesso à saúde no Brasil. Isso é característica de competência 2, né? Agora, na competência 3, eu preciso garantir que essas palavras não só apareçam, como elas sejam desenvolvidas, né? Então, não basta eu reconhecer toda a frase temática lá na introdução e, de repente, só desenvolver a questão da saúde. Eu não vou perder ponto na 2, eu vou perder ponto na 3, porque aí eu já tenho um foco temático que foi um pouco distorcido, né? Então, para eu garantir, de fato, que não só tenha abordado completamente, mas tenha desenvolvido tudo, eu preciso me concentrar ali, principalmente nas palavras desafios, ampliação e acesso. Né? Dessas três, necessariamente nessa ordem, a mais importante é desafios. Né? Para ampliação do acesso, está linkado ao significado de desafios. Então, eu preciso discutir quais são esses desafios, quais são essas dificuldades enfrentadas para que a saúde, de fato, seja universal no Brasil, para que todos possam ter acesso a ela. Seria isso. Perfeito. E você, Cássio? De acordo com a professora Denise, o Enem tem essa particularidade, né? A banca organiza ali a frase e tem sempre um núcleo central, algo que deve necessariamente ser tratado, abordado, e depois os outros elementos dessa frase temática que também precisam aparecer, que precisam estar presentes no projeto textual e ali no desenvolvimento do texto. Não basta simplesmente, como a professora também falou, criar a frase, colocar ali na introdução para garantir um bom desenvolvimento. Né? Uhum. Que apenas marcar pontos na competência 2, a gente precisa lembrar agora da competência 3 também. Né? Uhum.
Legal. Agora, o que eu tinha pensado também na esteira ali de conseguir a abordagem completa é uma estratégia de leitura. Para mim é sempre curioso, né? Eu dei aulas para uma turma passada, e uma estratégia de leitura interessante é aquela leitura mais ativa mesmo, aquela que quando o aluno recebe a proposta de redação e ela está ali na folha, né? Você tem lá a sua caneta, é justamente grifar a frase temática, fazer anotações de sinônimos daquelas palavras, ler os textos motivadores e, enfim, intervir de alguma forma naquele texto. Esse tipo de leitura eu acho que ajuda muito a assimilar e a assimilar vários conceitos que estão sendo colocados ali na coletânea e estimular a sua memória, né, para todas aquelas ideias e você poder se organizar e colocar tudo dentro do seu projeto de texto. Eu acho que exercitar a escrita no momento de leitura, por assim dizer, acho que ajuda bastante. Tem até um fato curioso que até 2015, se eu não me engano, talvez a professora lembre, o Enem tinha um outro formato de proposta, assim, né? Vinha primeiro, era justamente o enunciado, o textinho da proposta, e depois os textos motivadores, né? Tinha um caminho de leitura sugerido ali que é diferente de hoje, que os textos motivadores aparecem e no final é que vem considerando os textos motivadores e a proposta só aparece depois. O que isso faz, pelo menos na cabeça de muitos alunos? Ele lê os textos motivadores ainda um pouco perdido, ainda um pouco sem sacar, e só depois vem algo sintetizando ideias que são muito complexas, né? Quando, de repente, pode não funcionar para todo mundo, mas para algumas pessoas pode funcionar, ler primeiro o enunciado, grifar, mobilizar ideias ali da frase temática e depois ir para os textos motivadores pode também ser interessante. As propostas mais antigas do Enem também eram interessantes porque a própria frase temática já vinha destacada, né, vinha em negrito. Hoje não tem mais isso. Mas, enfim, é um percurso legal. É interessante porque, assim, eu acredito que a maior parte dos candidatos não siga o percurso sugerido hoje. Né? Que é ler tudo e só no final ver a proposta. Eu acho que a galera, quando pega a prova do primeiro dia, já de cara vai onde está a redação e já vai direto na proposta sem nem ter lido nada. Para mim, não importa a ordem que ele vai seguir, não. Se ele vai seguir o percurso sugerido pela própria prova, né, pela montagem da prova ali, ou se não. O importante é que ele leia o texto motivador em algum dado momento, porque senão ele vai correr o risco de falar de alguma coisa que não envolve as discussões levantadas nos textos motivadores, e isso é péssimo, né? Com certeza. Com certeza. E já que a gente está falando dos textos motivadores, né? O que vocês acham que os alunos poderiam aproveitar dentro dessa coletânea, dessa proposta específica? Quais informações, repertórios que eles poderiam usar para compor a argumentação deles? Boa. Então, Marina, o que eu preciso entender é o seguinte, e aí o aluno tem que desenvolver essa capacidade de todo o texto motivador, ele ser capaz de, do lado, na própria folhinha do tema, escrever com pouquíssimas palavras qual que é a ideia central daquele texto. Porque como o Enem já diz, a partir da leitura dos textos, significa que aquelas discussões mais importantes, elas precisam ser levantadas por mim. Obviamente que não dá para fazer isso com todos os textos, mas eu não posso ignorar todos eles, né? Então, assim, no caso do texto 1, a gente tinha como ideia central desse tema nosso a questão da universalização do acesso à saúde. E aparecia um contraponto afirmando que é universal, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. No entanto, apenas 75% da população, de fato, usa integralmente o SUS. Significa que eu tenho aí 25% que recorre ao serviço privado. Né? Então, eu já tenho aí um gancho até para poder pensar em discutir no meu tema que, embora a saúde seja universalizada, ela, de fato, não é efetivada, né, para 100% da população. O texto 2 levanta, e interessantíssimo notar que o texto 2 dialoga diretamente com o texto 3, enquanto o texto 2 apresenta
um texto discursivo, né, que vai de margem a margem, o texto 3 vem em formato de infográfico, mas trazendo dados de informações que estão contidas no texto 2. Corroborando o 2, perfeito. Corrobora o 2. E aí o texto 2 fala das questões que afetam a população e que agravam a sobrecarga do sistema de saúde no país, né? E faz levantamento de especificamente 3 coisas sobre a questão do estilo de vida perigoso, o acesso ao saneamento básico precário e a questão da violência, né? E o texto 4 faz uma abordagem sobre a saúde preventiva e a saúde curativa, né? A gente tem essas duas coisas, mas mais voltadas especificamente, como que a saúde preventiva é menor em classes sociais em que o nível de instrução é mais baixo. Isso, perfeito. Né? Então, assim, eu pegando todos esses ganchos, eu automaticamente já consigo selecionar alguns argumentos que podem ser desenvolvidos a partir dessas coisas. E aí que a gente pode pensar na escolha do argumento, também associar com os repertórios socioculturais. Uhum. Isso, dá para definir. Essa composição da coletânea já vai dando essa indicação dos desafios, né? Desse termo importante aí para não tangenciar. Nesse caso, pode falar, desculpa. Perfeito. Não, imagina. Eu ia dizer que alguns textos permitem até, depois, acho que da leitura, num conjunto, na revisitação desses trechos, já anotados e grifados e tal, dá para extrair ali um ponto de vista, né? Eu não sei se a proposta como um todo já encaminha para um lado, mas o texto 4, por exemplo, falando aí da desigualdade de acesso, falando do fator de escolaridade e de renda, já permite criar um ponto de vista ali. Você já fala, poxa, as pessoas mais pobres têm mais dificuldade de acesso à saúde, por que isso acontece? Quais são os desafios que estão aí, né? Então, um ponto de vista já se firma ali, eu acho isso legal. E fora a coletânea, quais são os outros repertórios que vocês recomendariam para os alunos mobilizar desse tema específico sobre saúde e acesso à saúde? Eu acho que aí já se coloca um desafio também, hein? Então, se for para parar para pensar, na verdade, quando a gente olha lá para o texto 2, ele está falando de sobrecarga do sistema de saúde pública, enfim, dá para a gente pensar por que o SUS está sobrecarregado. Por exemplo, a gente pensa em saneamento, habitação, violência urbana. Só nesses itens, né, saneamento, habitação, violência urbana, um mundo de repertórios pode se abrir. A gente pode começar a redação contextualizando, com um repertório aqui, outro ali. Mas eu procurei pensar em repertórios que se encaixassem direto ali na ideia central de acesso à saúde, né? Que eu acho que é mais desafiador. Tem um caminho que para mim era muito mais óbvio, muito mais fácil, muitos alunos fazem, e até de uma forma segura, né, que é recorrer à Constituição. E aí esse repertório da Constituição é completamente válido, e realmente é válido para muitos temas, muitas discussões, mas deve ser bem empregado. A gente pode lembrar que a saúde é um direito de todo cidadão e um dever do Estado. É um direito de todos, né, e um dever do Estado. Esse é o texto constitucional. O aluno que está mais decorando e tudo mais vai lembrar que isso está lá no artigo, até anotei, 196. 196, isso. 196. Muitos alunos sabem de cor, né? Vai falar de violência, tem um e tal. Isso é bem interessante. Então, esse é um repertório, já um caminho seguro para falar de acesso à saúde, justamente porque é aquilo. Se é um dever do Estado, é um direito de todo mundo, pronto. A partir daí, eu posso problematizar, dizer, os desafios são esses, o Estado tem que enfrentar e tal, os meus argumentos são esses, vou encaminhar para a proposta de intervenção aqui. O governo, o ministério e tal. Esse é o percurso mais comum. Agora, outros caminhos, outros repertórios que a gente pode pensar. Eu lembrei imediatamente daquela série que está na 5ª temporada, que é o Sob Pressão, da Globo, né?
Eu não sei nem se estreou. Eu não sou tão fã, mas eu assisti alguns episódios, assim, eu assisti um episódio especial que falava da pandemia, e era um episódio especialzão mesmo, tal. Foi bem doido, assim, porque dramatiza aquele cotidiano, né, de uma equipe médica, uma equipe de emergência, de um hospital público, né, com todos os problemas de falta de recurso, de superlotação, falta de leito, né, carga excessiva de trabalho, que esse é um pouco o tema da própria série, e também exposição a risco, que aconteceu nesse episódio que eu assisti da pandemia, em que o médico, um dos médicos lá, ele fica doente, ele pega Covid, no tratamento de pacientes sem a devida proteção, porque ele não tinha recursos e tal, enfim, tem todo esse drama. Eu acho que se encaixa ali para a gente falar de desafios, né, para acesso à saúde e saúde de qualidade. Depois, eu pensei em umas referências assim mais elaboradas e talvez até mais difíceis. Eu lembrei de que tem na literatura, tem um livro do Machado de Assis, uma novela, que é o Alienista, né? E aí tem, nessa história, é aquele médico que, enfim, que se vale dessa posição de autoridade de médico para dizer que a cidade toda tá louca, trancar todo mundo num manicômio, né? Na Casa Verde e tal. E aí, a princípio, esse repertório é mais difícil de conectar, mas acho que tem um vínculo ali quando a gente fala de um discurso médico que ele é mais fechado, uma linguagem que é mais hermética, né? E aí dá para estabelecer um paralelo com essa psiquiatria do século XIX e com o discurso médico de hoje, que ainda é um pouco inacessível para muita gente, sabe? Para pessoas, lógico, com uma escolaridade menor, mas também para a gente, muitas vezes, que tem uma escolaridade de ensino médio ou até superior e não entende muitas vezes o que o médico está dizendo numa consulta, né? Isso também acontece. Acho que Só dá o para fato linkar isso aí. Só o fato da gente não conseguir entender a letra de médico já é um impeditivo do acesso, Pois né? é. Se eu não entendo como lidar com a minha própria saúde, como é que eu vou ter, de certa forma, uma autonomia para me cuidar, sabe? Para procurar, para entender a minha doença, enfim. Tudo isso eu acho que dialoga lá também com o texto 4 quando fala de escolaridade. Exatamente, dialoga pra caramba. Engraçado, Cássio, eu não tinha pensado nesse repertório. Eu pensei em várias outras coisas aí, e esse repertório é perfeito. Eu amo Machado de Assis, para mim Eu também. é o melhor. Todo mundo formado em letras aqui, a gente é suspeito, né? É o melhor Muito. do universo. Nossa, é muito bom. Mas, Tem. ó, Fala, professor, fica à vontade. eu, eu sempre penso que, assim, o repertório, ele tem que ser, para ficar fácil para o aluno, para que ele possa desenvolver aquilo com clareza, o interessante é que ele primeiro escolhesse o argumento, que ele fosse trabalhar para que ele conseguisse fazer o link adequado daquele repertório com o argumento. Então, assim, como eu estou partindo dos textos motivadores, eu escolheria falar de duas coisas especificamente. Uma sobre o estilo de vida perigoso da sociedade, que contribui para que o acesso à saúde não seja ampliado, uma vez que, ao adotar estilos como consumo excessivo de bebida, estava lá no texto 3, tabagismo, que aí eu estou acrescentando que não estava porque eu preciso trazer coisas de fora, né? Tabagismo, sedentarismo, Verdade. má alimentação, isso tudo ajuda a desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, também conhecido como DCNT, né? Doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares, doenças crônicas relacionadas à respiração, diabetes, câncer, obesidade. E ao ter que gastar o SUS, né, se eu pensar no sistema público, ao ter que gastar para cuidar desse estilo de vida de uma população que se fez negligente consigo mesma, o Estado deixa de ter dinheiro para investir para que possa garantir a universalização de fato da saúde,
E aí eu entraria no segundo argumento, Bem pensado. pensando, inclusive, no artigo 196 da Constituição, né? O artigo na íntegra diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante medidas econômicas, né, políticas, sociais, a fim de resguardar a sua promoção, a sua proteção, a sua ampliação. Se a saúde é direito de todos e dever do Estado, por que eu tenho 25% da população que não está acessando essa saúde, de acordo com o texto 1? Né? Por que essa promoção, então, de fato, não está ampliada? E aí é a hora de eu questionar esse Estado que está omisso na busca pelos 100% da população, está direcionando verbas para curar doenças e não a causa delas. Então, essa inatividade do Estado também compromete o acesso da população a um direito constitucionalmente garantido. Eu teria abordado por esses dois lados. E aí, para falar sobre o estilo de vida perigoso, eu traria Arthur Schopenhauer, filósofo alemão, né? Que tem uma frase, até anotei aqui para eu não esquecer, que diz: o maior erro que um homem pode cometer é sacrificar a sua saúde a qualquer outra vantagem. E aí Bem pertinente. estaria completamente ligado ao estilo de vida perigoso, ao sujeito que, por exemplo, no consumo excessivo de bebida, né, que está ali buscando uma diversão, né, um prazer imediato, e se esquecendo dos riscos que isso traz para a sua própria saúde, dificultando o seu tratamento e o acesso de outras pessoas ao próprio sistema público de saúde. Ótima conexão. Eu lembrei até, professora, a senhora comentando sobre essa sobrecarga do Senhora, sistema. Desculpa. a senhora me avacalhou total. Gente, mas que saudade de quando eu era chamada de mocinha. Oi. A professora, então. Nesse comentário sobre o sistema sobrecarregado, sistema público de saúde sobrecarregado por hábitos, né, maus hábitos, né, esses hábitos de vida perigosos, eu lembrei o aluno mais antenado talvez lembrasse também, lembraria, né, que a gente está circulando, na verdade, essa notícia do aumento do preço, do valor dos planos de saúde, né, um reajuste que vai ser regulamentado por lei e tudo mais. E acho que vai ter um aumento de 15%, enfim, eu não lembro o dado exatamente, mas isso vai acontecer enfim, essas pessoas que têm dificuldade para pagar a saúde suplementar, né, essa saúde privada, podem também migrar ou fazer uso do SUS, obviamente é um direito, é universal, mas ainda assim também sobrecarrega, né? É mais uma informação de repertório, assim, mas esse é mais fresquinho, a pessoa tem que estar lendo o jornal todo dia, ou assistindo TV ali, enfim. O fato é que nesse campo da saúde, até abordar essa ampliação do sistema de saúde, pensar em voltar, por exemplo, para problemas de saneamento básico, né? A falta de um saneamento básico integral claramente afeta a saúde, e aí o aluno poderia associar com uma questão geográfica, com uma questão biológica, porque quais são os 3 itens primordiais de um saneamento básico? Água tratada, esgoto encanado e coleta de lixo, né? Quantas doenças são adquiridas em função de uma falta de coleta de lixo em determinada região, né? Quantas pessoas têm diarreias que podem desenvolver quadros mais graves e às vezes chegar a óbito com o desenvolvimento de uma doença por uma contaminação que podia ter sido evitada, né? Então, assim, eu posso encaminhar até por esse lado, porque está associado ao acesso à saúde. Quando eu não tenho o saneamento básico, eu também contribuo para a sobrecarga do sistema.
E nesse completamente. ponto, eu acho que é o texto 2 que coloca aquela imagem de que é como se o SUS estivesse subindo uma escada rolante que está descendo. Eu achei essa imagem muito Exatamente. boa. É Essa verdade. metáfora tá nadando contra a corrente, né? Uhum. Ele e agora é engraçado que assim, naquele argumento de culpabilização do Estado da sua omissão é muito mais nesse sentido, porque não dá para dizer que o Estado é completamente omisso, porque cá entre nós um dos ministérios que mais campanha faz ao longo de todo o ano é o Ministério da Saúde. Então, assim, falar que eu tenho um Estado meio inoperante, tem que tomar muito cuidado relacionado a esse tema, porque, assim, é o ano inteiro, campanha para tudo. É campanha de É, vacinação, todos os tipos de vacinação, né, das essenciais à vacinação de gripe, campanha de prevenção de alguma doença, aí entram as cores do mês, né? Tem o outubro rosa, o novembro azul, o dezembro vermelho, o setembro amarelo, que são campanhas também vindas do Ministério da Saúde. Né? Então, assim, eu tenho um Estado que tenta conscientizar, mas me parece que isso é pouco. Né? Pouco pela carência social mesmo dos habitantes, né? Pelo próprio acesso à informação. Não adianta nada tentar conscientizar por exemplo, às vezes uma campanha televisiva ou numa campanha em um ambiente virtual, se não houver acesso a isso, né? Se o brasileiro não tiver como acessar a rede social do Estado, né? é Então, é uma informação que está ali, mas que não chega para todo mundo, né? verdade. E aí, e trabalhar também com a questão da medicina preventiva e curativa era outra coisa que é muito massa, que dá para abordar um monte de coisa, né? Como que nós estamos acostumados a procurar a cura para a doença depois que ela já está instaurada no organismo, né? O fato de se fazer poucos exames periódicos contribui também para um aumento de gastos, né, Cássio? Eu poderia estar gastando com a ampliação de, por exemplo, de exames de câncer de próstata, né, de preventivos, né, de câncer de próstata, câncer de Totalmente. mama, e de repente eu estou gastando na oncologia diretamente, porque a doença já está num grau Estágio avançado. avançado. Verdade. E agora, já que a gente começou a falar, né, das possíveis ações a serem feitas, vocês sugerem os elementos da proposta de intervenção, agente, ação? Claro, não propor exatamente uma proposta específica, mas assim, levantar possíveis elementos que os alunos poderiam utilizar para esse tema. Vou deixar o Cássio puxar essa aí, mas antes disso eu só preciso lembrar os alunos da seguinte coisa. A competência 3, ela avalia dois aspectos específicos, o projeto de texto do aluno e o desenvolvimento das ideias. O projeto de texto, ele é avaliado da linha 1 à 30ª linha. Ele contempla Uhum. todo o texto. Então, se por acaso você seleciona dois argumentos e lá na sua proposta de intervenção, que não é uma regra, mas normalmente acontece dela vir lá na conclusão, você soluciona coisas que não estão linkadas com as suas duas problematizações, você vai perder ponto na competência 3, porque você está desconfigurando o seu projeto de texto. Ah, Denise, mas a proposta está completa. Ok, eu não estou avaliando a competência 5, eu estou avaliando a 3. Então, lá na 5, você pode ganhar 200 nela, mesmo que ela não esteja linkado com aquilo que você desenvolveu, desde que você tenha os 5 elementos. Então, o lance, a meu ver aí, é que sempre olha para aquilo que você está problematizando. Então, no meu caso aqui específico, eu não falei que eu abordaria dois problemas? Um era um problema da constitucional, que a Constituição assegura, garante, quer dizer, mas esse direito não é efetivado. E que aí eu trabalharia com uma omissão estatal em relação a isso. Logo, eu tenho que criar uma proposta Uhum. para que o Estado deixe de ser omisso.
É Totalmente. diretamente relacionado. O outro eu falei que eu trabalharia com um estilo de vida perigoso. Logo, eu tenho que criar uma proposta que combata esse estilo de vida perigoso, a fim de que o acesso à saúde seja de fato ampliado. Então, é sempre isso, eu me concentrar naquilo que eu problematizei, para que eu possa trazer propostas que sejam compatíveis com isso, respeitando, é claro, a presença dos 5 elementos. Agora eu deixo para o Cássio. Perfeito. É uma questão de projeto textual mesmo, né? De manter ali a coerência com o que está sendo desenvolvido. Nesse sentido, então, eu quero também, de alguma forma, assim, brevemente, estabelecer um percurso aqui para que a gente fale sobre possíveis propostas de intervenção. Eu falaria, qual seria a minha tese, lendo assim essa proposta? Eu falaria dessa dificuldade para democratizar o acesso à saúde e diria que isso está enraizado assim nos nossos problemas sociais mais graves, né? E destacaria a desigualdade de renda, que é sugerido pelos textos motivadores, acho que texto 4, e escolaridade também texto 4. A minha tese ficaria por ali. Então, eu necessariamente tenho que falar de desigualdade de renda e de escolaridade na minha proposta, assim como no desenvolvimento do texto, né? O meu primeiro argumento, inclusive, seria que apesar da universalização da saúde, apesar do SUS, apesar de, como a professora falou, do Estado presente ali, com todas as ferramentas e campanhas e tal, por que a falta de acesso persiste, né? Aí eu ia falar que é uma questão de desigualdade social. Esse é o meu primeiro argumento. E o segundo entraria em concordância. Com isso, eu diria que a baixa escolaridade também restringe o acesso à saúde. Poderia usar lá aquele repertório do alienista para falar que dessa falta de autonomia ou de instrução, ou então daquela linguagem, né, muito técnica e inacessível do discurso médico, muitas vezes. Enfim, esse seria um segundo argumento. Agora, entrando na proposta, né? Num primeiro momento, dá para pensar nas ações que o próprio Estado pode implementar para reduzir e diminuir desigualdade, que é intensificar os programas de distribuição de renda, como o Bolsa Família, eu esqueci o nome do programa atual, mas enfim, o Bolsa Família, e também a formação escolar, formação profissional, tudo isso desenvolve ali a capacidade produtiva e aumenta a renda dos cidadãos, né? Essa é uma ação. O agente dessa primeira proposta, o próprio Estado, o próprio governo, o Ministério do Trabalho, junto com o Ministério da Educação, tudo isso funciona. Os meios para que isso aconteça são os recursos públicos mesmo. Então, a regulação transparente dos impostos, a distribuição efetiva dessas verbas aí, das verbas públicas, tudo isso pode funcionar como o modo de implementação dessas políticas, né? E depois o efeito disso é, claro, a redução da desigualdade de fato e o aumento da escolaridade, já que eu estou pensando na formação escolar, desenvolvimento da formação escolar e profissional. O detalhamento pode ser, claro, qualquer um desses elementos, mas eu escolheria detalhar o efeito disso, que é tudo isso reflete na ampliação do acesso à saúde. Eu voltaria, né, para tudo aquilo que está sendo dito no desenvolvimento. E como segunda proposta, que é para focar mesmo no desenvolvimento A questão da escolaridade? Só um isso, minutinho, gente, diga. foi uma questão de ordem. Só para avisar que logo, logo vai abrir o chat para vocês poderem fazer. Inclusive acabou de abrir, então quem quiser já começar a fazer perguntas para a gente vai começar a responder. Pode continuar, Cássio. Tá. A segunda proposta, eu pensaria. A primeira já contempla, inclusive, essa questão da escolaridade, né? Mas a segunda, ela acho que afunila, que seria promover a medicina familiar, especificamente, né? Porque ela atua de uma maneira muito mais próxima ali do cidadão. Ele não enxerga a pessoa simplesmente como um paciente, como um número do SUS, mas ela integra, vê aquela pessoa
dentro da comunidade que ela vive, que ela pertence, né? Então, o agente para isso, na minha concepção, seria não só o governo, mas a sociedade civil mesmo, organizada, as lideranças comunitárias, quer dizer, essas agremiações, assim, culturais, esportivas e tal, tudo isso vinculado a um órgão local ali, a Secretaria Municipal de Saúde, né? Para, enfim, para democratizar também essa assistência médica e a prevenção de doenças. Eu acho que essa proximidade do agente de saúde, do médico que visita a, o paciente, que vai até a casa do paciente e tudo mais, eu acho que isso tira aquele atrito daquele discurso que é complicado, que não está sendo entendido, aproxima as duas coisas, né? Aproxima o Estado do cidadão. E, de certa forma, você também capacita agentes de saúde ali comunitários, muitas vezes essa sobrecarga do SUS ela diminui, já que é uma iniciativa que tem recursos ali que são empregados pela própria comunidade, né? Eu acho que também esse é um caminho. E o meio para que isso seja feito, né, é justamente integrar os profissionais de saúde e os moradores de bairros periféricos, de conjuntos habitacionais, favelas e tudo mais. Aí eu gostaria de ressaltar e até complementar o Cássio aí sobre a seguinte coisa: são 5 elementos, né, que a gente precisa garantir para que a proposta de intervenção, competência 5, receba 200 pontos. É o agente, que é o responsável por executar a ação, né, que vai gerar em torno de um verbo, o meio modo, e aí a sugestão para vocês, e que fica fácil de ser visualizada, é garantir, na hora de colocação do meio modo, expressões como por meio de, por intermédio de, mediante. Isso fica fácil da gente verificar que, de fato, você está respondendo um dos elementos necessários para a proposta. O efeito, ou também finalidade, que é a mesma coisa, e que utiliza conectivos como a fim de, para que, com o propósito de, com o objetivo de, com a finalidade de, e o detalhamento, como o Cássio bem disse, o detalhamento pode ser para qualquer um desses elementos. A minha sugestão, e porque eu acho mais fácil, é detalhar sempre o agente. A informação não precisa ser uma coisa surreal, só precisa ser um acréscimo de algo a respeito daquilo, facilita para vocês e garante, de fato, que a sua proposta tem os 5 elementos. Só lembrando que, se você fez 2 problematizações, claramente você precisa de 2 propostas. Né? Colocar apenas uma proposta significa que também você está falhando no seu projeto de texto e contribui para você perder nota na competência 3. Aí a pergunta é: as 2 propostas precisam estar completas? Não. Basta que uma delas esteja com 5 elementos. A outra pode estar incompleta, mas ainda assim eu preciso das 2, né? Para que eu não perca ponto. De acordo, total. É isso. Gente, recebemos aqui algumas perguntas já. Vou começar a ler para vocês, tá? A Dani perguntou: como a visão de mundo pode ajudar em um tema com uma problemática igual à saúde? Acredito que visão de mundo seja um posicionamento talvez político, não sei. Ela poderia especificar o que ela está chamando de visão de mundo? Porque para mim ficou meio genérico. Eu li dessa maneira, com uma visão de mundo no sentido de. Vamos esperar para ver se ela esclarece. Mas eu entendi como uma visão de mundo no sentido de uma orientação política, né? Então. Eu diria que, se for na questão da orientação política, para a gente não entrar nesse terreno. Uhum. Não é uma questão de ser partidário ou não partidário, né? A questão aí é, se eu me pautar apenas naquilo que determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos
e determina a Constituição, eu tenho que garantir dignidade, eu tenho que garantir vida, né? Eu tenho que garantir qualidade de vida. Então, toda vez que eu pensar em qualquer tema, e lembrando que o Enem, mesmo que na frase temática dele não apareça a palavra de valor negativo, aquilo que ele está abordando é sempre um problema, né? Se eu lembrar lá do Enem 2019, a democratização do acesso ao cinema no Brasil, era uma frase temática que não tinha nada de negativo. Democratização é positivo, acesso é positivo. No entanto, o candidato precisava, o participante precisava reconhecer uma problemática ali dentro, né? Era para ser democrático, no entanto, não é. E aí que vem a sua visão mais crítica de mundo. Por que que não é? O que que falta? Ou o que que contribui para não ser? Independentemente de uma questão político-partidária. Foi isso que ela gostaria de dizer. Sempre pautar o posicionamento pensando na inclusão, no respeito aos direitos humanos, porque isso é uma regra muito determinada dentro do Enem, né? Uhum. Mas ao mesmo tempo, eu achei interessante a pergunta dela, principalmente porque tem alguns alunos que veem o tema e falam, não, mas não precisa ter esse acesso, não precisa democratizar o acesso ao cinema, por exemplo. A gente já pegou redações assim. Então, acho que pode ser interessante também nesse sentido, de você se apegar ao que a frase temática está colocando e você ir por ela, né? Em vez de se debater com a frase temática e não conseguir produzir o texto que está sendo esperado, né? Ficar com a expectativa da banca. Eu entendi. Quer dizer, imagino também que se posicionar politicamente não necessariamente é definir um espectro mesmo político à esquerda ou à direita, onde eu tenho que me posicionar, ou quais ideias eu tenho que me valer de um espectro ou outro para defender essa proposta, ou para defender o meu ponto de vista. Eu acho que dá para não necessariamente se posicionar politicamente a isso, né? A gente pode se posicionar justamente assumindo ou defendendo valores que são comuns e às vezes que são defendidos por pessoas de esquerda ou de direita e tal. Quando eu falei para não entrar no campo político, porque no Enem tem essa regra bem clara, né? A gente não pode levantar viés ideológico, que seja de política, religioso, Não né? pode ter Que mensagem política que, inclusive, pode levar à anulação. levar nota zero. Então, assim, independentemente se for uma questão político-partidária, ignorar isso, mas pensar assim, na visão de mundo que trabalha com a inclusão, com o reconhecimento de todos os indivíduos iguais, com todos tendo os mesmos direitos e deveres, e se, portanto, um tem direito ao acesso, todos têm que ter direito ao acesso. Isso. Sempre se concentrar nisso, né? Nesse projeto de igualdade teórica, que na prática não é, mas concentrar nisso, né? A segunda pergunta da Dani também. Ela está perguntando onde ela pode achar notícias relevantes sobre a problemática da saúde. Google. Não, assim, parece óbvio, mas não é não, porque às vezes a pessoa não sabe como pesquisar. Mas ali você procura primeiro saber um pouquinho procura sobre SUS, sobre as unidades básicas de saúde ou UBS, né? UPA, que é a unidade de pronto atendimento, a função de cada uma delas dentro da sociedade, como que elas são acessíveis ou não, ou como elas são acessadas ou não pela população. Muitas vezes a pessoa superlota as UPAs quando podia ter resolvido seu problema numa UBS, isso tudo contribui para uma saúde que não é acessível, né? Que não é igual para todo mundo. Então, às vezes, um caso mais grave chega a morrer numa fila por causa da superlotação da UPA, enquanto a UBS está lá esperando alguém para ser atendido, né? Obviamente, resguardado as proporções. Então, busca por isso, às vezes entrar até pelo... procurar, né? Coloca lá acesso à saúde, notícias, né? Palavras mais centrais no Google que vão vir e sempre se concentrar também na data de publicação
Porque, às Isso. vezes, você vai abrir um site aí, Dani, que é coisa de 3 anos atrás. Embora pareça muito pouco, mas às vezes já tenha ocorrido alguma modificação e você acabar adquirindo uma informação errada ou incompleta, entende? Nesse sentido, inclusive, uma outra resposta a essa pergunta seria procurar informações relevantes, até notícias mesmo, nos órgãos oficiais, né? Em sites do governo, do Ministério da Saúde, até para não cair naquelas fake news, aquelas mensagens que são espalhadas em rede social, tá? Uhum. Um lugar seguro também para encontrar notícias. Perfeito, perfeito. Sempre aprender, todas as vezes que estiver olhando, a olhar com uma certa parcimônia, em função da fonte, de onde você retirou aquela informação, até para que você possa desenvolver o seu próprio senso crítico, né? Então, se, por exemplo, se eu olho para dentro dos órgãos oficiais, obviamente que o retrato a ser passado, às vezes, é melhor do que está na realidade. Afinal de contas, a tendência daquele espaço ali é ressaltar os méritos e não os problemas. Agora, de repente, eu olho para um outro veículo de comunicação que tem uma tendência, inclusive, a ser antigoverno, que às vezes vai ressaltar demais os erros e esquecer de ressaltar as conquistas. Então, eu preciso olhar e fazer um julgamento em relação a isso, até para não cair em argumentos generalizantes, né? De acordo. Com certeza. Para desenvolver esse senso crítico, né? Agora uma pergunta da Rebeca. Então, colocando duas propostas, uma delas tem que estar mais detalhada? Não, acho que a professora até mencionou, né? Necessariamente uma proposta precisa estar completa, mas se 2 argumentos foram desenvolvidos, eu preciso de 2 propostas. Uma delas precisa ter os 5 elementos: agente, ação, modo, efeito e o detalhamento de um deles. Só reforçando aí o que o Cássio falou, que está corretinho, lembrar, Rebeca, da seguinte coisa: em uma única proposta, para ela ser completa, ela tem que ter todos os 5 elementos. Não adianta você fazer 2 propostas, uma delas você coloca 3 elementos e na outra você coloca 2 elementos e falar, olha, que legal, eu tenho 5. Não, os 5 têm que ser direcionados para a mesma, né, para a mesma problemática. A outra não, a outra você pode ter, por exemplo, só um agente, só uma ação, entendeu? Porque no Enem se avalia a proposta mais completa. Então, se você coloca uma proposta que tem 4 elementos e outra que tem 3 elementos, você fez 2, nenhuma delas completa. Mas qual que foi a mais completa? A que tinha 4 elementos. Então, sua nota ali é 160, por exemplo. Entende? É isso. Perfeito. E por último, tem a pergunta da Stephanie, que é: caberia nesse tema a menção à campanha de vacinação e a polêmica sobre os grupos anti-vacina? Vamos pensar. Acho que campanha de vacinação tem a ver com um desafio, né? Já que a gente teve... Inclusive, vocês mencionaram durante a conversa anterior, né? Pois é, então, E eu acho que tem tudo a ver, né? A polêmica sobre os grupos anti-vacina, até porque é um desafio do acesso à saúde, é um desafio para a vacinação e isso de fato aconteceu no Brasil e aconteceu no mundo todo, né? Gente, eu estou lembrando aqui... Cássio, só pegar um gancho aí, esse argumento poderia ser trabalhado naquele link argumentativo que você sugeriu, por exemplo, como a falta de instrução contribui para que haja pouca ampliação do acesso à saúde. Nesse caso, justamente por causa de uma falta de instrução ou de ter tido o seu senso crítico corrompido, é que vem o movimento anti-vacina, a negação dos efeitos positivos, Completamente. de uma garantia governamental, inclusive, né, invejável no mundo inteiro. Né?
a carta de vacinação proposta pelo SUS e essa gratuidade é uma raridade no restante do mundo. Né? Um monte de gente... Nossa, né? É uma política nossa e que evita um monte de doenças. Não precisaria nem entrar, a meu ver, na questão da Covid. Né? Dá para eu entrar aí nessas campanhas de vacinação contra sarampo, rubéola, né? Todas as outras, e que tem pais que se recusam a vacinar os filhos, associando a característica com o autismo. Aquela mentira divulgada lá na revista Lancet, se não me engano, na revista científica. Então, assim, dava para trabalhar de décadas. E aí, como é que um argumento de autoridade, mesmo sendo mentiroso, ele é forte dentro de uma sociedade, né? Se encaixa perfeitamente. Então, para trabalhar essa questão aí da falta de instrução, às vezes a pessoa não teria habilidade para linkar com a questão do alienista, mas de repente dá para associar com essa questão da vacinação. Vale como repertório, né? Um fato social, um dado. Muito legal. Perfeito, gente. Então, acho que já vamos encerrando, já deu 50 minutos, passamos um pouquinho do que estava previsto. E é isso, muito obrigada pela presença de vocês dois. Adorei conversar com vocês. Espero reencontrá-los em breve. E é isso. Foi um prazer, foi um prazer. Foi um prazer, foi ótimo estar aqui com todo mundo. Um prazer estar com a senhora também, Marina. Graças a Deus, eu já estava achando que era uma perseguição. Imagina. Não, é generalizado. Eu sou quase um senhor, eu tenho a idade do SUS, eu tenho a idade da Constituição. Tá novinho, então. Foi um gosto, gente. Muito legal. Foi ótimo. Obrigada pelo convite, Marina. Foi um prazer dividir esse espaço com você e com o Cássio. A gente sempre aprende muito nessas lives. Espero que os alunos tenham gostado. Ótimo. Gente, obrigada. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.